Estamos no ar. Doutora Sheila pode admitir os nossos participantes. Caríssimos participantes, caríssimos convidados, caríssimos inscritos, boa tarde. Bem-vindos à sala virtual da Filipe Cittói Sociedade de Advogados, que mais uma vez se encontra neste ambiente virtual no âmbito do projeto Direito em Português. O projeto Direito em Português tem como objetivo trazer conteúdos de natureza jurídica, de natureza legal, mas numa linguagem muito mais acessível para abranger inclusive aos leigos em direito que clamam por leis mais claras, por leis mais transparentes, por leis mais perceptíveis. De facto, se estas leis são vinculativas, são obrigatórias, é preciso que sejam percebidas por todos. Quero pedir aos participantes que mantenham os vossos microfones desligados, as vossas câmaras também desligadas. Também quero informar que este evento está a ser gravado e poderá ser difundido, por exemplo, no YouTube da Filipe Cittói Sociedade de Advogados. Também dou a advertência de que o evento está ao vivo no Facebook. Desta feita, o que nós queremos trazer neste evento é uma palestra subordinada ao tema Os perigos da contrafação e pirataria em Moçambique. Os participantes poderão, de forma limitada, participar colocando questões na área reservada ao chat. Por limitações de tempo, não poderemos responder a todas as questões, mas de tudo faremos para responder a pelo menos 5 questões. O tema de hoje deveria ser moderado pelo Dr. Filipe Cittói, mas por questões de agenda ele não consegue fazer a moderação, mas estou eu e vou assumir o papel também de moderação, para além do papel de Zoom Master. Para quem não percebe, Zoom Master é uma espécie de mestre de cerimônias neste ambiente virtual, neste ambiente do Zoom. O nosso orador chama-se Fernando dos Santos. O Dr. Fernando dos Santos é doutor em Direito, foi o primeiro diretor-geral do Instituto da Propriedade Industrial de Moçambique e muito recentemente terminou o seu mandato como diretor da Organização Africana Regional dos Direitos da Propriedade Industrial. Doutor Fernando Santos, muito obrigado, seja bem-vindo. Vou lhe pedir para ativar o seu microfone e iniciar a sua alocução. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Demétrio. Saúdo todos os participantes nesta tarde. Como se fez referência, vamos hoje falar sobre a questão da contrafação. Coloquei aqui um título, verdadeiro ou falso, os perigos da contrafação e pirataria em Moçambique. Um outro tema que, digamos, é o nosso dia a dia. Todos ouvimos falar de produtos contrafeitos, todos ouvimos falar da pirataria. Vamos um bocadinho falar dessas questões neste webinar de hoje. Não vou me alongar com o plano da minha apresentação, esses são os vários tópicos que irei tratar ao longo desta apresentação, mas antes de prosseguir, permitam-me agradecer de facto a Filipe Cittói Advogados por ter o convidado a fazer parte desta iniciativa de Direito em Português, que visa esmiuçar conceitos ou temas que são de interesse jurídico, mas que tocam a vida dos cidadãos, e procurar apresentar esses temas da maneira mais simples possível, e é o que eu vou
a tentar fazer. Espero que esta iniciativa, de fato, continue. Eu creio que seja uma boa iniciativa, de modo a poder trazer o direito mais próximo dos cidadãos e que sirva, portanto, aos cidadãos. Vou começar por indicar que a questão da propriedade intelectual vai se tornando cada vez mais importante no mundo. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual declarou o dia 26 de abril como o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E neste ano de 2021, o tema escolhido é levar suas ideias para o mercado. Propriedade intelectual e pequenas e médias empresas, levar suas ideias para o mercado. E é aqui onde está o problema. Portanto, uma vez que nós levamos as nossas ideias para o mercado, se nós não levamos da melhor maneira possível e, sobretudo, se não as protegemos, as nossas ideias podem ser assambarcadas, podem ser roubadas da maneira mais simples possível. E é por isso que é muito importante compreender a importância da propriedade intelectual, porque ela visa exatamente permitir que haja criatividade, haja inovação no mundo e que essa criatividade e inovação seja colocada à disposição da humanidade, sirva, portanto, para a melhoria da vida da humanidade, mas ao mesmo tempo ela consiga compensar quem teve, portanto, essas ideias. É nesta relação ideias, a sua proteção, a sua utilização pelo público, pela humanidade, que temos, às vezes, um certo desvio. E aí, portanto, temos a situação, portanto, da contrafação. Coloquei aqui três tópicos que estão todos eles relacionados, todos eles significam, no fundo, a mesma coisa. Às vezes fala-se da contrafação, às vezes fala-se da pirataria. Acrescentei aqui a pirataria informática, porque o Código Penal hoje inclui também, digamos, a pirataria informática. No passado havia uma distinção que parecia clara, que a contrafação se referia aos direitos da propriedade industrial. Mais precisamente, era a violação dos direitos relacionados com a marca. Então, no passado era muito claro que quando se falássemos da contrafação, referíamos à marca e também a patente, os resultados, portanto, que são protegidos pela patente. E a pirataria, tínhamos na altura o artigo 497 e outros artigos 298, 97, que no anterior Código Penal claramente davam a entender que, quando falássemos de pirataria, nos ocupávamos da violação dos direitos de autor. Hoje esta distinção não está muito clara, portanto, ao falar da contrafação e o modo como tratarei a contrafação durante esta apresentação refere-se a qualquer uma dessas violações dos direitos da propriedade intelectual, seja lá de que maneira se manifestar e seja lá qual for o direito que for lesado. Deixe-me começar aqui por dar-vos algumas estimativas relacionadas com a contrafação. É um problema sério para a humanidade. Neste momento, algumas das estatísticas mostram-nos, por exemplo, a Organização Mundial das Alfândegas fez um estudo e determinou que 5% do comércio mundial envolve produtos contrafeitos. A União Europeia estima entre 5% a 7% do comércio mundial. Portanto, mais ou menos estamos ali entre 5% a 7% do comércio mundial envolve a comercialização de produtos pirateados. Está-se aqui a falar de pelo menos 300 bilhões de euros. Se nós olharmos para, por exemplo, a posição da África no comércio mundial, sabemos que a África não vai para além de 1%, máximo 2% do comércio mundial. Portanto, os produtos contrafeitos, o mercado dos produtos contrafeitos é maior do que o mercado africano. Portanto, para verem a dimensão disto. A indústria cultural americana estima entre 12 a 15 bilhões de dólares que, portanto, são perdidos ou estão envolvidos na questão da contrafação. Estima-se que 14% do mercado mundial de CDs seja, na realidade, de produtos contrafeitos. E em termos de medicamentos, 6%
dos medicamentos em circulação no mundo, em todo o mundo, são contrafeitos e o mais preocupante é que se nós formos para a África, chega-se a pensar que entre 50% a 70% dos medicamentos que circulam são contrafeitos. Portanto, isto dá a imagem, a ideia da seriedade, portanto, deste problema. Infelizmente, dados indicam que a China continua a ser aquela que lidera, digamos, hoje o comércio, digamos assim, ou a fonte, digamos, da maior parte dos produtos contrafeitos. Portanto, 79% de produtos que são apreendidos em carga marítima normalmente têm como origem a China. 50% dos produtos contrafeitos que são apreendidos na Europa vêm da China. Em África, eu acho que os números são muito maiores ainda. Sem estar a apontar o dedo, a verdade é que isto é o que nós temos visto atualmente. Quando nós falamos da contrafação, aqui estão algumas das imagens, portanto está claro aqui que o produto original devia chamar-se Nike, mas eis algumas das coisas que às vezes podemos encontrar no mercado, portanto violando claramente o direito da marca. Mas quero ir mais próximo de nós e dizer que mesmo em Moçambique há situações como estas. Como podem ver aqui, a marca Omo, que está a ser contrafeita e coloca-se algo como Amo. E se considerarem em particular que estamos a falar de um produto usado massivamente no nosso país, em alguns casos em zonas onde o nível de alfabetização é muito baixo, as pessoas que lá estão não têm capacidade de distinguir Omo e Amo. E então, claramente, podem adquirir este produto pensando que estão a comprar o produto Omo. Esta é uma das manifestações. Os modos como a contrafação se manifesta são dos mais variados, mas estes são alguns dos modos como eles se manifestam, que é uma pequena alteração daquilo que era a marca original, de modo a confundir o consumidor. Portanto, a ideia é aproveitar-se da distração do consumidor e confundir. Está aqui mais um produto muito usado, o Carry, e, portanto, vemos aqui que a cor alaranjada pode induzir em erro alguém a comprar o produto pensando que está a comprar o produto da Robertson, que não, neste caso não é. Vários outros casos, até do Sunlight, tivemos um caso concreto no passado em que, efetivamente, alguém enchia as garrafas de Sunlight, recolhia-as na lixeira, fazia um produto por aí, metia tinta verde e voltava a encher e colocava no mercado. Portanto, naquele caso, como podem ver, nem se tratou de fazer o esforço de alterar a marca. É simplesmente ir buscar as mesmas garrafas da mesma empresa, mas o produto que está lá dentro não é o produto original. E aí é ainda mais complicado entender de que é que se trata. Temos situações também relacionadas com a Colgate, e aqui é ainda mais sofisticado, porque só realmente a empresa que produziu isto pode dar com detalhe as diferenças entre um e o outro. E aqui, neste caso, está-se a dar a indicação de que o original, por detrás, portanto, na tampa, na parte onde abre, tem a forma de borboleta, mas o original, portanto, o falso tem uma forma de borboleta, mas o original não tem isso. E então, mas esses já são detalhes muito finos. Portanto, neste caso, o indivíduo que fez a contrafação foi muito mais sofisticado. E somente o dono da marca pode saber a diferença entre os dois produtos. Mas, na realidade, algumas dessas coisas já assustam. Portanto, se alguém soubesse qual é a origem de algum destes produtos, provavelmente teria muito mais cuidado em adquirir produtos contrafeitos. Vejam isto, portanto, uma fábrica desmantelada na China, onde era produzido o produto Colgate. Vejam a maquinaria que eles usam. Se nós soubéssemos que aquilo que estamos a usar para lavar os nossos dentes vem de uma coisa como esta, creio que teríamos mais cuidado. Vejam as instalações onde isto é feito, enchido, e o produto final, aqui podem ver,
quando já está lá fora, é difícil saber que isto vem de um sítio tão sujo, tão mal apresentado como este. Portanto, sabendo qual é a origem de alguns produtos, eu creio que teríamos um bocado mais de cuidado. Quais são as áreas que são afetadas da contrafação e da pirataria? Muitas áreas, mas sobretudo os contrafatores, eles têm objetivos muito claros e estratégias muito claras. A questão é fazer dinheiro o mais urgente possível e sair, e mover-se para um outro setor. E então, o que normalmente eles fazem é identificar uma área que faz muito dinheiro, uma área onde os produtos movem-se com uma velocidade muito alta. E digamos que até os consumidores não têm muito cuidado de ver o que estão a comprar. Então eles entram, produzem, vendem e terminam, fecham. E às vezes trabalham num sítio, movem-se para outro. Portanto, áreas de muito movimento em termos de fluxo, de muito fluxo. Alimentos, leite, bolachas, detergentes, como vimos naquele caso do Sunlight, cosméticos. É uma área onde claramente há muita circulação, são produtos, por vezes não muito grandes, pequenos, mas que vendem com uma velocidade incrível. Pasta dentífrica, já indicamos isso. Pilhas, cigarros, áreas como joalharia, relógios, isso nós vemos em todos os momentos, brinquedos, jogos, eletrodomésticos, carteiras para senhoras, bolsas para senhoras. Mas eles podem ir para áreas até mais sofisticadas. A contrafação existe até para peças de carros, peças de aviões, contrafeitos. E aqui voltaremos mais tarde à questão do impacto que isto pode ter na nossa vida. Pesticidas. E mais preocupante hoje, medicamentos. Medicamentos podem ser também contrafeitos, incluindo pílulas. Já um exemplo muito interessante, triste, que ocorreu, creio que tenha sido no Uganda, onde se fez a contrafação de pílulas. A um certo ponto, notou-se que a natalidade estava a crescer e não se entendia o que estava a passar. Na realidade, o que estava a ocorrer é que as pessoas estavam a comprar pílulas, tomavam as pílulas, pensavam que estavam a fazer o seu planeamento familiar, na realidade as pílulas não eram verdadeiras. E, portanto, tomando um placebo, eles depois engravidavam e a natalidade crescia. Imaginem o impacto e o desastre que isto provocou. Para além de falar da indústria musical e cinematográfica, portanto, filmes, vídeos e cassetes e CDs, que, portanto, é algo que nós vemos no dia a dia, mesmo aqui na cidade de Maputo. A propósito de medicamentos, mesmo em relação ao Covid-19, já há produtos contrafeitos. Eu creio que aqui em Moçambique também já ouvimos falar disso. Nós sabemos que, quando nós falamos de Covid-19, temos 3 áreas em particular, portanto, ou até 4. De um lado, o equipamento médico. Depois temos os produtos de limpeza, desinfetantes e os próprios medicamentos e também os equipamentos de proteção pessoal. Os contrafatores conseguiram penetrar também nesta área, o que mostra a versatilidade e flexibilidade dos contrafatores e a capacidade que eles têm de infiltrar canais de distribuição como este. Nós sabemos que, por exemplo, neste momento, no nosso país, o acesso, portanto, por exemplo, aos medicamentos relacionados à vacina, não é? Neste caso do Covid-19, é somente feita pelo Estado. Mas eles são muito rápidos e capazes de penetrar mesmo canais regulamentados como esse. Portanto, em termos de equipamento, já ouvimos falar de máscaras que eventualmente podiam ser falsas, né? Podiam ser contrafeitas, kits de testagem, né? Testes que são falsos, luvas, até ventiladores. Os desinfetantes, portanto, aqui surgiu um mercado muito grande hoje do álcool gel, sabões, panos de limpeza, ali também não perderam tempo em entrar imediatamente. Mas temos também situações de curas que não foram comprovadas. Nós curamos o Covid-19, mas até as grandes farmacêuticas ainda estão a ter dificuldades em provar que o que eles estão a administrar é cura, ou
tem a eficácia na proteção. Então, temos também mesmo estas situações, tanto do Covid-19, em que os contrafatores já penetraram e já estão também a fazer dinheiro. Quais são os ganhos que o contrafator tem? Bem, acho que já notaram, como já dissemos, eles são rápidos em penetrar e penetram em áreas que têm um grande volume de negócios e se faz dinheiro rapidamente. E faz-se dinheiro rapidamente com a agravante que eles têm um custo de produção inferior, porque os outros já fizeram todo o trabalho de pesquisa, desenvolvimento, vieram com um produto e eles simplesmente vão lá e pegam a última parte, a jusante de todo o processo. Portanto, em termos de produção, eles têm poupanças muito grandes. O custo de produção deles é inferior, chega a ser inferior a quase 60%. Portanto, é tudo lucro o que eles têm. Não pagam impostos, não são conhecidos pelo Estado, é por isso que também se movem rápido, alugam um armazém num sítio, produzem, depois de fecham, vão para outro, não pagam impostos, não têm nenhum risco comercial, não têm custo de pesquisa e desenvolvimento, como dissemos, não têm nenhuma responsabilidade moral. Portanto, podem meter produtos venenosos, podem meter produtos que não curam, podem meter produtos, brinquedos que, por exemplo, são perigosos para as crianças, não têm responsabilidade nenhuma. Portanto, lançam os produtos, fazem dinheiro e saem do mercado com muita fluidez. O impacto disto é devastador. Em termos macroeconômicos, um lugar onde está cheio de contrafatores, claramente os investimentos não podem ir, porque logo que a pessoa entra, eles já copiaram as coisas, estão a reproduzir, a pessoa antes de começar a fazer ganhos, eles já entraram, já desvirtuaram o mercado. Então, o volume de negócios que é lícito não é viável. E então, os que investem e querem investir seriamente são empurrados para fora do mercado. Como dissemos, não pagam impostos, portanto, reduz o volume daqueles que pagam imposto. O volume dos impostos são pagos por aqueles que fazem negócios lícitos, que não estão a fazer dinheiro, e o deles, eles vendem, ocupam o mercado sem pagar impostos. Portanto, no final, o sistema tributário pode falir por causa dessa situação. Não há segurança social nenhuma. Normalmente as pessoas trabalham para esse tipo de empresas da contrafação, não tem garantia nenhuma, não tem direito nenhum relacionado ao trabalhador. E é também um mecanismo utilizado por aqueles que fazem lavagem de dinheiro, porque é dinheiro rápido, investido, recuperado rapidamente e desaparece. E pode ser usado simplesmente para meter depois o dinheiro no mercado. Nas empresas, já chamamos a atenção que as empresas claramente não têm como competir com contrafatores. Os consumidores que estavam habituados a comprar uma determinada marca, veem que ela não está a ter a mesma qualidade, os mesmos resultados, portanto, perde-se confiança da parte dos consumidores, o mercado é desvirtuado, as empresas que são legais podem declarar falência. Não há mais esforço de inovação, porque na realidade apenas se faz a inovação, entra o contrafator, desvirtua tudo, perde-se a qualidade dos produtos. Em termos sociais, já dissemos, perdem-se empregos, claramente, porque as empresas que podiam dar emprego não têm capacidade de se suster no mercado. Riscos à saúde, como já dissemos, né? A falsificação de medicamentos, os produtos são colocados no mercado, não têm condições mínimas de higiene, inclusive, como dissemos, por exemplo, no caso de brinquedos, os brinquedos, sabe-se que é para crianças, a primeira coisa que fazem é colocar o brinquedo na boca. Os contrafatores não têm problema nenhum em colocar um produto que é feito com base em materiais impróprios, portanto, consumidos por crianças podem criar problemas de saúde. Impactos, portanto, na segurança pessoal, o exemplo que nós demos, transportes, né? A venda de peças de carros e automóveis que sejam deficientes podem provocar acidentes, e muitos acidentes são de fato provocados por peças defeituosas, inclusive acidentes de avião que já ocorreram, foram acidentes aéreos que foram provocados por peças que não eram
genuínas. Muitos são os estudos que foram feitos e que comprovaram que o circuito, a rede dos contrafatores está intimamente ligada ao terrorismo também. Portanto, financia-se o terrorismo pelos proventos da contrafação. Portanto, é um risco muito grande que se corre em financiar a contrafação, porque os proventos depois podem ir também para o terrorismo. Hoje, falar de terrorismo no nosso país tem um grande significado, porque temos isso dentro de casa. O que é, então, esta contrafação? Contrafação, se nós olharmos para o dicionário, diz que é a falsificação de produtos. Falsificação de produtos, mas também de outras coisas, valores, assinaturas, moeda, é falsificação. Portanto, é contrafação. Uma coisa que imita uma coisa original. Mas a imitação não é o original. E muitas vezes, ao imitar, o objetivo é mesmo lesivo. E então, o resultado disso, claramente, é um mercado desvirtuado. O Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto 47/2015, de 30 de dezembro, dá uma ilustração daquilo que é a contrafação, neste caso, falando da marca. E diz que é aquele que reproduz, contrafação é a reprodução total ou parcial de uma marca, ou alterar a marca de uma outra pessoa. Portanto, a marca já está lá, altera-se um bocadinho para enganar o consumidor, ou usar a marca que foi contrafeita, reproduzir e assim por diante. Portanto, a tipificação da contrafação no Código da Propriedade Industrial mostra, portanto, todas as ações relacionadas com a utilização de um direito de propriedade industrial alheio, sem autorização do dono desse direito da propriedade industrial. Contra este mal, há sanções, há medidas que podem ser tomadas. O Acordo TRIPS, que é o Acordo da Organização Mundial do Comércio sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados com o comércio, recomenda que se tomem medidas em relação às situações de contrafação. O artigo 61 do TRIPS recomenda que os sistemas jurídicos nacionais devem prever processos penais e devem prever penas contra a contrafação e pirataria que sejam realizados, desenvolvidos na escala comercial. E quais são as sanções que deveriam impor? Podem ser até prisão ou sanções pecuniárias. Portanto, há aqui uma recomendação para que efetivamente não só se deem multas, mas que haja mesmo que sejam considerados como crime. A violação dos direitos de propriedade intelectual seja considerado de fato crime. Para além disso, há também medidas acessórias como a apreensão dos bens de que estamos a falar, o arresto, a destruição dessas mercadorias e dos instrumentos que eventualmente tenham sido usados para a prática de delito. Vimos no primeiro slide a maquinaria utilizada para produzir, naquele caso, o detergente ou a pasta dentífrica. A recomendação aqui da Organização Mundial do Comércio é destruam-se essas maquinarias, são a fonte, portanto, deste problema. O Código da Propriedade Industrial, não podendo claramente falar de crime, coloca aqui as sanções pecuniárias, no artigo 216, número 3. Mas a Lei dos Direitos de Autor, que é de 2001, inclui, de facto, prisão e sanções pecuniárias. Portanto, a Lei, claramente, dos Direitos de Autor, sendo lei, emana do Parlamento, e ela já prevê prisão. O Código Penal revogado tinha uma tipificação, portanto, deste crime, no artigo 228, 230, 457, 458, 59, 462, falava, portanto, da contrafação e da pirataria. E previa lá sanções. Infelizmente, o legislador decidiu remover esses artigos. Portanto, neste momento, o Código, ou pelo menos o Código de 2019, já apresenta uma redação não muito clara do qual é o tratamento que o Código Penal está a dar à violação dos direitos de propriedade intelectual. Portanto, desapareceram aquelas normas que coloquei ali. É como se tivesse retirado, portanto, se tivesse optado pela não criminalização
dos ilícitos relacionados com a propriedade intelectual, que já estavam lá há muito tempo, portanto, desde o código, portanto, do tempo colonial, todas as situações de violação dos direitos de propriedade intelectual eram crime, mas o atual código, infelizmente, parece que optou por se retirar, portanto, desta área, o que é uma pena, claramente. Eu creio, não deveria ter sido o caminho a ser seguido. Muitas são as autoridades com competência na área da contrafação, em primeiro lugar, aqueles da administração da propriedade intelectual, o IP, o INIC, mas também da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, a Polícia, que é a Polícia Nacional, a Polícia Municipal, a Autoridade Tributária, o Tribunal Aduaneiro. Os tribunais, em geral, têm competências em lidar com as matérias ligadas à contrafação. Eu vou terminar indicando aqui algumas das ideias sobre como é que devemos lidar, digamos, com esta questão, o que é que se poderia fazer, o que é que o país deveria se fazer em relação à questão da contrafação. Eu creio que, como ilustrei no slide anterior, por exemplo, o fato do legislador ter decidido retirar-se da área da violação dos direitos de propriedade intelectual no que concerne ao Código Penal é algo, creio eu, que não deveria ter sido melhor informada por uma política mais clara sobre o combate à contrafação. Se assim tivesse sido, eu creio que não teria sido a ideia prevalecente de procurar por descriminalizar, digamos, essas violações. Creio eu que, pelo contrário, deveriam se tipificar esses serviços como crimes. Claramente, do lado dos empresários, é importante que protejam os direitos de propriedade intelectual através do seu registro, monitorar os produtos em circulação, e isto vale para as autoridades que indicamos, tanto o INAI, as alfândegas, a polícia. É importante que haja uma monitoria do mercado e ver o que é que se pode fazer em relação a estes crimes. Mas é também nossa responsabilidade como cidadãos apresentar queixa e denunciar a existência de contrafação em produtos contrafeitos. Mas muito mais importante para mim é realmente a mudança do paradigma social. Em geral, e não é a panagem do nosso país só, uma espécie de tolerância à questão da contrafação. Portanto, é como se dissesse, não, nós não podemos comprar as coisas mais caras, devemos comprar as baratas, são contrafeitas. Ninguém disse que para um produto ser tem que ser contrafeito. Fazer uma coisa de má qualidade para que seja barata. Não temos que imitar uma marca famosa para que possamos dar os produtos baratos. Portanto, se queremos colocar no mercado produtos baratos, vamos criar uma marca nossa e colocamos o produto. Não há necessidade de colocar Nike, digamos assim, alterado para vender o produto como barato. Portanto, tem de haver aqui quer a nível político, quer a nível social, tem de haver uma mudança de paradigma no que concerne ao tratamento da contrafação. A contrafação é um mal, deve ser condenado e não deve ser tolerado. Portanto, esta é a primeira mudança que creio que poderá mudar o resto do que nós estamos a ver. E mais uma vez, creio eu que se o legislador tivesse tido isto em consideração, não iria descriminalizar este crime. Vou parar por aqui, que é para permitir que talvez haja uma certa interação. Estou aberto, portanto, a comentar mais sobre assuntos específicos que se queiram levantar. Doutor Demétrio, obrigado. Devolvo a palavra ao moderador. Enquanto o moderador não aparece, se houver questões que queiram colocar através do chat, podem colocar essas questões. Vou aqui comentar
Vou aqui ler o comentário do Dr. Simão Pelembe, que diz: foi claramente um erro a descriminalização da contrafação. Em 2017, verificou-se uma situação de contrafação de óleo lubrificante que culminou com o arresto dos bens contrafeitos e também com a condenação dos empresários desonestos à pena de prisão. Em termos de direito comparado, encontramos na lei penal portuguesa, por exemplo, crimes como contrafação, usurpação, etc., que de certo modo inibem a essas ações maléficas. Portanto, obrigado por este comentário, Dr. Simão Pelembe. De facto, eu encontrei, de facto, com uma certa... recebi com uma certa apreensão, portanto, esta descriminalização dos crimes ou dos ilícitos, neste caso, relacionados com propriedade intelectual. Creio que numa próxima reforma seria importante repensar em voltar a colocar estes crimes, porque de facto esta é a tendência. Como dissemos, a Organização Mundial do Comércio, de facto, que recomenda que os países criem mecanismos para a criminalização deste tipo de ilícito. Também vou comentar, enquanto não o doutor Demetrio... Fernando Santos, consegue ouvir? Agora conseguimos ouvir? Ok, tive aqui um pequeno problema com o microfone. Em ambiente virtual temos sempre surpresas, mas eu até ia dizendo muito obrigado pela forma muito clara, muito transparente que nos apresentou os perigos da contrafação em Moçambique, e foi mesmo de encontro, foi cirúrgico no sentido de que apresentou-nos situações da vida real. As imagens que nos trouxe são de alguma forma chocantes, entre aspas, mas no sentido de que nos trazem para um plano mais realístico, para um plano mais pragmático daquilo que podem ser os perigos da contrafação em Moçambique. Penso que este tema apresenta-se num contexto bastante favorável, porque já se começa a notar no mercado moçambicano muitas inovações feitas por nacionais. Os artistas, principalmente os músicos, já sentem há muito tempo sentem os efeitos da contrafação por causa do CD, como fez referência, mas à medida que a tecnologia evolui, o modo de piratear, o modo de falsificar também evolui. Enquanto os participantes colocam as questões, eu gostava de ouvir de si que conselhos é que daria ao pequeno empresário que hoje em dia de tudo faz para inovar e depara-se com esta situação de contrafação. Que cautelas é que ele pode tomar e como é que pode denunciar uma situação em que um produto que foi inovado, ou um produto que foi inventado por ele se encontra contrafeito? Obrigado. Obrigado. Não, sem dúvidas que, em primeiro lugar, o que nós queremos é, de fato, que haja inovação e haja criatividade. O sistema todo da propriedade intelectual é desenvolvido com o objetivo de promover essa criatividade e a inovação. Mas o passo seguinte, depois da ideia se transformar em um produto, em algo, é efetivamente a sua proteção. Portanto, só podemos invocar um certo direito se, de facto, nós tivermos criado o direito. E os direitos da propriedade intelectual, se excluirmos os direitos de autor, portanto, o seu registro, portanto, tem um efeito, não é declarativo, portanto, ele nasce com o registro. E nascendo com o registro significa que temos que fazer o registro, temos que proceder à proteção. E é aqui onde está, de facto, uma das fragilidades das nossas pequenas e médias empresas, que muitas vezes não protegem as suas empresas, não protegem as suas marcas, e quando chega um momento em que é uma situação de violação, é muito difícil, digamos assim, eles poderem se defender. Então, o primeiro passo seria a proteção.
Mas se a marca tiver sido, a marca, se for uma marca, ou se forem outros direitos também, tiverem sido já registrados ou concedidos, então é possível recorrer às instâncias que nós aqui indicamos, as autoridades competentes que nós aqui indicamos. É possível recorrer ao tribunal, há até medidas cautelares que podem permitir o arresto, a apreensão desses bens e tomarem essas medidas, portanto, para a eliminação desses bens, a destruição e assim por diante. Recorrer à polícia municipal, PRM, que podem ajudar, e se os produtos, como muitas vezes acontece, são importados e tivermos informação que os produtos estão a entrar para o país, as alfândegas são competentes para reter, portanto, contentores que tenham produtos contrafeitos. O Tribunal Aduaneiro tem competências específicas também para lidar com estas matérias. Portanto, há uma série de mecanismos que nós podemos utilizar, o sistema está presente, a lei está do lado de quem tem o direito, as instituições também estão lá, existem ações que podem ajudar. Claramente é preocupante hoje esta questão da descriminalização, mas mesmo assim é possível, portanto, dissuadir o contrafator a mudar de indicamos em termos de contrafação. Muitas vezes essas medidas podem não ser suficientes, infelizmente. Nós lembramos exatamente do caso, de um caso, num distrito que nós vimos no passado, em que alguém, portanto, foi intimado a comparecer no tribunal, tinha uma questão relacionada com a contrafação, sabia que ia perder a causa, trouxe muito dinheiro, que era para pagar todas as multas possíveis e imagináveis, mas depois, quando se colocou a moldura que lá se encontrava, era tão baixa e ridícula, que ele depois convidou a todos que estavam lá para ir almoçar, porque ele tinha trazido dinheiro para pagar as multas, mas o que se estava a impor como multa a ele era uma coisa ridícula. Portanto, as molduras também penais, que eram as sanções pecuniárias, devem ser também revistas para que, de facto, desencorajem a prática, portanto, desse tipo de ilícitos. Doutor Demetrio. Muito obrigado, Dr. Fernando Santos. Não temos mais questões no chat, mas vou abrir exceção para recolher de viva voz talvez duas questões. Quem quiser colocar a questão pode levantar virtualmente a mão ou pode desejar ligar o microfone e colocar a questão. Obrigado. Bom, enquanto não temos questões, eu tenho outra. Gostava de ouvir o seu comentário, Dr. Fernando Santos, relativamente aos locais propensos à aquisição ou à comercialização de produtos contrafeitos. Pode ficar a ideia de que quando se compra no mercado informal, é direto ou é certo que se vai comprar um produto contrafeito. Será assim? Olha, na realidade, o assunto é muito mais complexo. Há até estudos que foram feitos em relação, eu diria, estudos de caráter sociológico em relação a esta questão da criminalidade. Fora que nós colocamos anteriormente uma espécie de aprovação social deste crime, portanto, a contrafação, como se fosse um dos crimes menores, não é? Porque, na realidade, o que nós vemos na sociedade é que se alguém tiver roubado uma galinha, até podem matar. Isto é um crime sério. Roubou uma galinha, isto é problemático. Mas quem faz contrafação parece
digamos, um crime menor. Mas, na realidade, viram os números de que nós estamos a falar. Estamos a falar de bilhões de dólares. Portanto, este é crime sério. No entanto, a aprovação social que isto encontra, porque parece que está a beneficiar as pessoas num primeiro momento, faz com que as pessoas não considerem isto uma coisa séria. Então, há zonas propensas, há pessoas propensas, há uma série de estudos que foram feitos. De um lado, em termos de quem são normalmente os contrafatores e quem são os que normalmente procuram beneficiar-se disso. Em geral, zonas urbanas e suburbanas, de facto, são as que são mais propensas. Isso por causa daquilo que nós dissemos, o fluxo. Portanto, o contrafator quer fazer dinheiro rápido e sair do mercado. E então ele não há de ir para um sítio onde vai ficar muito tempo sem, portanto, fazer o dinheiro. Então, ele recorre, ele coloca os seus produtos, ele tem como um público-alvo as pessoas que estão nas zonas urbanas, nas zonas suburbanas. Por outro lado, muitas vezes, portanto, vai-se, em termos de população, até não se trata aqui de pessoas que sejam mal informadas, não. Pessoas muito bem informadas, às vezes também entram. Mas o maior alvo são os que estão à procura de preços que não sejam altos, preços bastante baixos. Portanto, essa que é a questão. É a questão de procurar uma coisa barata, que, portanto, faz com que a pessoa caia nesta armadilha, não é? E, então, normalmente, digamos que a população suburbana está à procura, portanto, de equilibrar o seu orçamento mensal, procura este tipo de soluções e muitas vezes cai, portanto, na contrafação. E os contrafatores, quem são eles? Os contrafatores, esses até podem ser os bilionários, que fazem, de facto, dinheiro com os incautos e com os pobres, digamos assim. Por outro lado, há áreas específicas, por exemplo, onde os contrafatores também tomam um público-alvo específico. Por exemplo, no que concerne à pirataria informática. É óbvio que, neste caso, estamos a falar de pessoas propensas ou ávidas destes produtos. Então, o contrafator é também naquela média, 18, 25 anos, porque é rápido em produzir alguma coisa na área informática. Mas também o público-alvo são também estes jovens, 16 anos, até 25 anos, porque são aqueles que querem estes produtos rapidamente. Então, são as primeiras vítimas também destes contrafatores. Colocou uma pergunta precisa que era, se eu vou para o mercado formal, vou comprar produtos não contrafeitos? Não, infelizmente, a contrafação às vezes é sofisticadíssima, ao ponto de até canais formais venderem produtos contrafeitos. Então, aqui há uma necessidade de uma maior vigilância, quer dos canais formais, para que de facto não sejam, digamos assim, canais de venda de produtos contrafeitos. Nós podemos ir a uma loja formal que paga impostos e tudo mais, mas que sem se aperceber está a vender produtos contrafeitos. E também é necessário, claramente, que o produtor também ajude, digamos assim, o mercado a compreender o que é contrafeito ou não. Vimos o exemplo que eu dei da Colgate, em que era uma coisa ínfima, a que conseguia contradistinguir o produto contrafeito e do original. E naquele caso, somente o produtor nos pode dizer o que é contrafeito e o que não é contrafeito. Muito obrigado, Dr. Fernando Santos. Temos mais questões. O Dr. Celso Timana solicitou palavra. Vamos conceder excepcionalmente, pedindo que seja sucinto para que possamos responder ainda outras questões que estão no chat. Dr. Celso. Alô? Posso Sim. participar? Faz favor. Doutor Celso. Em primeiro... Sim? É o senhor Nathaniel, né? Sim, sim. Ok, então pode seguir, depois seguirá o Celso Timana. Sim, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade
e também parabenizar os oradores pela palestra. E de facto, né, a contrafação é um mal econômico e social que vem afetando a sociedade moçambicana e exige esforço de várias forças da sociedade e também do Estado para combater a contrafação pelos perigos que representa ou que causa a sociedade. Mas estou aqui mesmo com uma questão na mão sobre a contrafação, né? Que acho que entendi que foi revogada uma lei de combate à contrafação e, sendo essa lei revogada, e enquanto já existem casos que foram denunciados de contrafação, gostaria de saber como é que esses casos que estão nos tribunais serão, qual é o tratamento que terão, porque a lei de combate à contrafação foi revogada. Não sei se fui claro na minha questão. Obrigado, Sr. Nathaniel. Dr. Fernando Santos. Sim, bom, obrigado. De fato, o que agora aparece no Código Penal é bastante confuso, cria lacunas, digamos assim, porque o Código, como estava redigido anteriormente, era muito mais claro. Há ainda algumas restas. Portanto, há um artigo que toca de longe a questão da contrafação da marca, mas até pode-se duvidar que se trata da marca do modo como nós a tratamos no Código da Propriedade Industrial. Embora depois diga, a um certo ponto, que se a marca for de um estabelecimento comercial, que nós podemos entender que sim, provavelmente trata-se da marca, a mesma marca de que nós estamos a falar no Código da Propriedade Industrial. Então, lá há alguma previsão, creio, de pena de prisão de creio até 3 anos de prisão, mas retiraram-se, portanto, os instrumentos que claramente no passado portanto, permitiam um melhor tratamento deste assunto. Então, se isto não existir, restam-nos as normas que podem ser encontradas no Código da Propriedade Industrial. Como indicamos, o Código da Propriedade Industrial, portanto, não prevê isto como crime, há sanções pecuniárias, sim. Algumas coisas ainda restam da Lei dos Direitos do Autor, a Lei 4/2001. Então, nesse caso, sim, eventualmente pode-se também aplicar isso. Mas, portanto, é um bocado mais complexo neste momento tratar este tema, mas há algumas medidas que podem ser usadas. Obrigado, Dr. Fernando Santos. Temos o pedido de palavra da senhora Maria Raul. Aí concluímos com o pronunciamento da senhora Maria Raul. Vamos concluir a colocação de questões assim de viva voz e vamos ler as questões que estão no chat box. Senhora Maria, faça o favor. Boa tarde, Dr. Fernando e Dr. Dmítrio. Obrigada pela apresentação. A minha dúvida é a seguinte. Tendo em conta a contrafação, que é dela que nós estamos a falar, verdadeiro ou falso, até que ponto os nossos tribunais ou juízes estão capacitados com relação à questão da contrafação? Porque o que acontece é que os produtos são apreendidos e depois que eles são apreendidos por algum tempo, eles ficam num depósito. Enquanto o tribunal não decide, muitas das vezes esses produtos acabam desaparecendo. O que é que se pode fazer para que esses juízes ou os tribunais resolvam essa questão o quanto antes? Porque se o produto desaparece, não se tem matéria no tribunal para continuar com esta situação. O que vai acontecer é que, numa outra altura, volta a acontecer situações dessas em que os produtos voltam a desaparecer. A questão da morosidade, o que é que se deve fazer nesses casos?
Obrigada. Bom, obrigado, senhora Maria Raul. Doutor Fernando Santos, eu posso também contribuir relativamente a essa questão, porque é uma questão transversal que tem a ver com a morosidade processual. Não é só a questão da contrafação que fica afetada negativamente pela salvaguarda dos direitos que são violados quando ocorre a contrafação. É como ocorre em qualquer outra área, não apenas de comércio, não apenas econômica, mas também o que ocorre nas nossas vidas. A morosidade processual é um problema e aplicado a esta questão da contrafação, o que acontece é que há deterioração dos produtos, há desvio dos produtos, há fuga dos falsificadores destes produtos e isto dificulta efetivamente a salvaguarda do direito, mas não é um problema específico, repito, é um problema transversal que deve ser resolvido em bloco como um problema global. Doutor Fernando Santos, não sei se quer acrescentar nesse aspecto ou vai... Não iria a concordar consigo, mas eu diria mais que, no caso da propriedade intelectual, a situação é mais grave exatamente por causa da necessidade de celeridade. Como se disse aqui, estamos a falar de situações em que há produtos já apreendidos. Então, pelo tempo normal dos tribunais, portanto, não se consegue resolver. Então, houve em vários sistemas jurídicos a criação de mecanismos mais céleres, portanto, mecanismos como a apreensão, arresto e assim por diante. Passam a ser prioridade exatamente por causa da natureza volátil deste tipo de produtos. E muitas vezes, quando se entrega, que é o que tem acontecido na prática, os mesmos produtos apreendidos ao indivíduo que é contrafator como fiel depositário, o que vai acontecer é que dia seguinte, quando regressa, não encontra os produtos. E o ciclo vai continuar. Muito bem, temos... Doutor Demetrio, a pergunta, na realidade, é em relação à capacitação do sistema judiciário. De fato, há um problema, uma necessidade de maior capacitação do sistema judiciário, portanto, dos juízes, dos procuradores, da polícia, para que se ocupe especificamente disto. Em vários sistemas, portanto, o TRIPS sugeriu, portanto, a criação de tribunais especializados de propriedade intelectual. Neste momento, a ideia que tem aparecido é que muitas vezes não conseguem ser sustentados esses tribunais e a recomendação tem sido a de criar secções especializadas de propriedade intelectual, normalmente nos tribunais de comércio, que foi o caminho seguido pelo nosso legislador no passado. Quando se criaram os tribunais especializados em matéria comercial nos tribunais judiciais de província, incluiu-se a matéria da propriedade intelectual, mas não me parece que a secção específica de propriedade intelectual tenha sido operacionalizada. E isto é o que está a faltar, porque tendo essa área específica, teríamos uma maior possibilidade de capacitar os juízes que seriam ocupar especificamente e exclusivamente desta matéria. Obrigado, doutor Fernando Santos. Temos aqui uma questão no chat box da senhora Nídia, espero que tenha pronunciado bem o nome, que questiona como podem as alfândegas cooperar com as outras entidades no que se refere à importação de produtos contrafeitos? Podem os donos das marcas apresentar procuração junto das alfândegas de forma a serem comunicados para qualquer suspeita de contrafação? Haverá algum dispositivo legal que possa reger a situação acima citada? Dr. Fernando Santos? Difícil dizer se há alguma previsão legal que permita este mecanismo, mas eu sei que no passado houve mecanismos de colaboração entre as várias forças de lei e ordem. E isso permitiu que se pudessem resolver de maneira célere alguns casos. O mecanismo, por exemplo, do registro dos proprietários de marcas e assim por diante, e direcionado a produtos específicos, que é usado em alguns países do mundo, incluindo na África do Sul. Portanto, é um mecanismo que, havendo, portanto, uma maior colaboração, um trabalho profundo, é possível que se possa realizar. De modo, de facto, que as alfândegas, quando estiverem dúvidas, possam alertar o titular. Eu sei que eu vi a situação que as alfândegas, de fato, procuravam, percebiam-se que havia um produto contrafeito. Mas não se pode dizer que é contrafeito sem ter a certeza que é contrafeito.
E a única maneira é contactar o dono, e o dono pode indicar se é contrafeito ou não. Então, às vezes, havia uma ligação entre as alfândegas e o Instituto da Propriedade Industrial, de modo a aferir, a verificar quem era o titular de um determinado bem. E, naquele caso, portanto, levantar-se a questão se o bem é contrafeito ou não. Portanto, são mecanismos que podem ser criados até fora, digamos, do sistema de uma previsão legal. É possível criar mecanismos de colaboração. Vi também uma questão relacionada com task force e assim por diante. Sim, de facto, esses são os mecanismos que podem funcionar. Uma certa colaboração entre as várias entidades que ali indiquei. Obrigado, Dr. Fernando Santos. Depois temos aqui a questão do senhor Bernardo Victorino Bernardo, que pergunta, tendo em conta que a responsabilidade de fiscalizar a contrafação cabe ao INAI, no entender do Dr. Fernando Santos, quais as medidas claras e objetivas equacionadas com vista a remediar ou evitar esta situação? Bom, não há dúvidas que todos nós hoje temos consciência da existência do INAI e da sua força. Há simplesmente uma necessidade de... O INAI tem todos os dispositivos legais. Portanto, quer no Código da Propriedade Industrial, há uma previsão clara que o INAI é responsável por esta questão. A INAI pode ter competências e há também um mecanismo de colaboração com a ITI que está também plasmado no Código da Propriedade Industrial. O que é necessário é priorizar esta matéria. Do mesmo modo, como vemos o INAI, em alguns momentos, priorizar determinadas matérias, creio que seja um momento oportuno para o INAI priorizar a questão da contrafação. E, portanto, tomar este assunto a peito e tomar medidas relacionadas com isso. Apreensão dos produtos que sejam contrafeitos, destruição, eliminação, portanto, de todas as redes que tenham a ver com a contrafação, são medidas que devem ser tomadas. O INAI acho que tem capacidade de fazer isso. Ok, obrigado, Dr. Fernando Santos. Temos um comentário da senhora Elisa Vieira, que pergunta a Dr. Fernando Santos, não sei se poderemos concluir que tenha ocorrido uma descriminalização. O Código Penal de 2014 previa a contrafação de obras e de moeda. O atual Código Penal refere à contrafação de marcas. Fico com a impressão de que agora há maior proteção. Fernando Santos. Sim, obrigado por esta questão, doutora Elisa. Na realidade, eu creio que o que eu disse foi exatamente que o modo como o novo Código Penal trata esta matéria ficou mais nebuloso, muito menos claro. Eu diria que se nós voltarmos para o Código anterior ao de 2014, nós vemos, eu indiquei ali cerca de 5 a 6 artigos que se ocupavam da questão da contrafação, nas várias facetas. E nós estamos aqui a partir de códigos, portanto, do período colonial, em que, na realidade, falava-se na altura da contrafação de marcas, era de cunhos, de moeda e de mais sinais, símbolos, aquilo que fosse. O que se esperava, numa altura como esta, em que já temos uma certa capacidade na área da propriedade intelectual, é que houvesse uma previsão ainda mais clara, portanto, dos tipos de crime em relação aos ilícitos relacionados com a propriedade intelectual. Portanto, ter eliminado as coisas como estavam e ficar com um artigo muito mais sucinto, que fala somente de marcas, e que essas marcas não está claro, porque dá uma indicação, o modo como aquilo está colocado, é como se fosse marca, como se fosse carimbos, porque na altura falava-se de carimbos e assim por diante. Então há uma confusão aqui se trata de uma marca verdadeiramente, marca no sentido de propriedade intelectual, ou simplesmente de insígnias, carimbos e assim por diante. Mas a propriedade intelectual é muito mais do que marca. O que é feito do resto dos direitos da propriedade intelectual? Portanto, temos sim as obras literárias e artísticas, mas temos também todo um conjunto de direitos de propriedade industrial. Portanto, esperava-se aqui que houvesse uma maior, que o nosso legislador tivesse muito mais incisivo hoje, porque hoje somos mais maduros no que concerne ao tratamento da propriedade intelectual em Moçambique. Eu diria que não há maior proteção. A proteção é muito mais complexa hoje e não está claro, digamos assim, o que é que pode acontecer se registrar um caso de violação destes direitos. Obrigado, Dr. Fernando Santos. Temos mais duas questões e
E aí encerramos. A primeira é de Dimili, não sei se é senhor Dimili ou a senhora Dimili, que diz: visto que a internet é um meio de circulação da contrafação, o que instituições de proteção do autor têm feito para salvaguardar o direito do criador? Eu colocaria outra questão, não está relacionada, mas para melhor gestão de tempo, que é do Celso Timana, que pergunta: gostava de ouvir do Dr. Fernando Santos relativamente à sua experiência em como nos países da região conseguiram consciencializar empresários da importância do registro dos direitos da propriedade industrial. Dr. Fernando Santos. Obrigado. Em relação à questão que tem a ver com a internet, de facto a questão era: será que a internet é um meio? Sim, é um meio que tem sido usado. Aliás, veio agravar a situação, porque portanto, houve a questão que tinha sido colocada, que era: se eu for para uma loja, portanto, que é oficial, que tenho menos propensão de adquirir produtos contrafeitos, dissemos que mesmo naquele caso não estamos seguros. Mas imagine agora que os produtos até podem ser comprados pela internet. Que mecanismo de controle pode haver? É muito mais tempo. Mas esta questão coloca-se em relação a todas as coisas. Portanto, a digitalização hoje cria muito mais desafios ao sistema da propriedade intelectual em geral. O que acontece é que, o que é pior ainda, é que a internet não tem fronteiras. Portanto, neste caso, por exemplo, se nós falarmos de produtos que sejam adquiridos de forma digital, podemos ter um filme, podemos ter música comprada em formato digital, naquele caso não passa sequer pela fronteira, portanto as alfândegas não podem nem sequer fiscalizar. Portanto, há um maior risco de adquirir um produto que não é original, não vem do criador, ou os proventos não vão para o criador. É um desafio muito grande. Há poucos dias, acho que é desta semana mesmo, indicou-se que o Amazon destruiu vários produtos que descobriu que eram contrafeitos. Como sabemos, ali estamos entre o físico e o digital. Um pedido feito digitalmente, pago por via digital, mas o produto no final é físico em várias situações. Então, naqueles casos que é físico, a Amazon fez o esforço de verificar se não eram contrafeitos, e sendo contrafeitos, destruiu. Dizem eles que são poucos produtos que passam por lá. Não acreditei na percentagem que lá foi colocada, acho que era qualquer coisa como 0,25% ou 0,5% dos produtos que eles distribuem que são contrafeitos. Eu creio que, se calhar, há algumas malhas, as malhas são mais largas e pode passar um bocado mais do que isso. Mas, portanto, eles procuram indicar que as malhas são apertadas, que eles, quando veem que há um produto contrafeito, podem destruir. Mas não há dúvida que estamos mais vulneráveis com o sistema digital. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor, a segunda questão é relacionada com o que os outros países na região terão feito para consciencializar o empresário sobre a importância dos direitos. Eu não diria que há casos totalmente de sucesso. É um trabalho contínuo, a consciencialização deve continuar, os seminários, conferências, conversas como esta devem continuar, e devem continuar em todos os níveis, para todos, porque a propriedade intelectual é transversal. Na formação, a formação é muito importante, portanto, que as nossas faculdades, não só a de Direito, mas todas as outras faculdades, ensinem a propriedade intelectual, vai ajudar a uma maior consciência. Portanto, iniciativas concretas de formação e de sensibilização em relação à importância da propriedade intelectual, a importância da proteção da propriedade intelectual, vão na direção certa e devem ser encorajados. Doutor Fernando Santos, muito obrigado por ter dispensado parte do seu precioso tempo para gratuitamente falarmos sobre este tema de extrema relevância. Acho que ficamos todos com uma melhor sensibilização, uma melhor percepção daquilo que são os perigos da contrafação em Moçambique. Obrigado, doutor Fernando Santos. Muito obrigado e agradeço a todos que dedicaram tempo para termos essa conversa, e que creio que
uma conversa que deve continuar nos vários âmbitos. Obrigado. Caríssimos participantes, caríssimos convidados, muito obrigado por terem dispensado o vosso tempo para estarem conosco na nossa sala virtual. Fiquem atentos às próximas iniciativas da Filipe Stoy Sociedade de Advogados no âmbito do projeto Direito em Português. Continuaremos juntos, um bom final de semana, continuaremos a falar de direito em português. Muito obrigado.